Olá a todos vocês, sejam bem-vindos à segunda aula da semana. Entenda de pessoas e multiplique negócios. Alguns de vocês já me conhecem da aula passada, né? Alguns não me conhecem, eu vou me apresentar então de novo. Eu sou Selomar Breda, eu sou analista comportamental, sou coach empresarial, trabalho como analista comportamental behavioral e também DISC há mais de 10 anos. Então nós estamos começando nossa segunda aula, né, dessa semana sensacional desse curso gratuito que eu estou preparando aqui, que eu preparei, estou entregando agora aqui para vocês, tá? E nessa série de vídeos eu estou te ensinando como ser especialista em gestão de pessoas para ajudar as empresas a multiplicar seus negócios. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como as empresas fazem para ter uma gestão equilibrada, um processo de contratação eficaz que não olha apenas para dentro dos processos da empresa, mas também olha e analisa o perfil de cada membro, né, de cada colaborador que entra no time e que assim consegue ter mais produtividade no trabalho. Pois cada elemento do time, a função que ele vai exercer, a habilidade que ele tem é que vai ser o grande diferencial. Eu vou mostrar que todo tipo de empresa consegue chegar nesse resultado, seja de grande porte, de pequeno porte, uma empresa pequena. Que já me perguntaram, nossa, Omar, essa metodologia funciona só para grandes empresas? Não, para pequenas, médias empresas, tá? Antemão, já agradecer muito cada comentário e dizer que eu e minha equipe fizemos o possível para responder cada comentário, cada e-mail, cada mensagem enviada de segunda-feira para cá. Caso você tenha chegado apenas nesse vídeo e não tenha visto o vídeo 1, onde eu expliquei o que acontece dentro das empresas, os maiores erros que a empresa comete, e às vezes eles nem conhecem esses erros, né? Estão perdendo dinheiro e nem sabem. Então é bom você ver esse vídeo 1, tá? Da aula 1, porque senão você não vai conseguir entender, tá? Tudo que a gente está oferecendo para vocês, tá? Sobre análise comportamental. Você não vai entender a importância da análise comportamental, tá ok? Então recomendo vocês verem o vídeo 1 e depois também continuar. Quer ver esse e depois ver o vídeo 1? Não tem problema, tá? Mas eu aconselho, essa aula vai ficar gravada aqui para vocês, que vocês tenham o conhecimento desse vídeo 1 e vá lá e veja essa aula. Ela é muito importante, ela é a base para você conseguir entender a aula de hoje e a aula que a gente vai ter sexta-feira, tá ok? Caso você tenha aí também alguma dúvida, deixe também um comentário abaixo, que eu e minha equipe vamos ler um por um e te responder na próxima aula. Bom, pessoal, continuando nossa aula, muitas empresas têm problemas com demissões e geram gasto com essas demissões porque não conhecem os processos de contratação e terminam contratando o primeiro que aparece, apenas para tapar aquele buraco que foi criado ali. Ah, saiu o vendedor, vai lá e contrata. Não faz uma análise mais profunda. E é verdade que existem passos claros, já validados, que auxiliam no aperfeiçoamento e no recrutamento e seleção com maior eficácia e muito menos prejuízo para a sua empresa. Ou seja, que te auxiliam a ser especialista em gestão. E eu irei te passar algum desses passos aqui ainda hoje nesse vídeo. Então fique até o final, porque tem muita novidade, não perca. Eu vou mostrar a partir de agora que qualquer pessoa pode se tornar especialista em gestão e ajudar empresas a multiplicar seus negócios. Não importa se você trabalha no RH, se você é empresário, se você é líder de algum setor. Você pode aprender essa metodologia. Se você trabalha com pessoas e precisa se relacionar, você precisa conhecer melhor essas pessoas para conseguir extrair o melhor delas. Muitos donos de empresas e líderes olham às vezes muito mais para o lado da empresa e terminam não olhando o lado pessoal do colaborador. Se preocupam muito mais com o processo, se está certo, substituir, do que realmente entender o que aquela pessoa tem de potencial, o que ela tem de ponto de melhoria. E esse erro eu já cometi, tá? Então por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para ajudar você a não cair nesse erro. Eu sempre tive bons resultados com minhas consultorias de desenvolvimento de negócio, de gestão, enfim. Mas e muitas vezes eu esquecia de olhar o fator humano. Também já cometi esse erro. Que é realmente que rege as coisas, tá? O que faz os processos acontecerem com qualidade. E deixando de olhar o fator humano, eu deixava de colher frutos, pois eu não conseguia extrair o melhor de cada pessoa. Como eu disse um pouco atrás, e até me desculpe estar repetindo isso, tá? Mas é que realmente é necessário falar isso. Existem passos claros e já validados que auxiliam no aperfeiçoamento, no recrutamento, na seleção, com maior eficácia e menos prejuízo para as empresas. Enfim, há muitas pessoas que cuidam do setor de RH, que cuidam da contratação,
mas muitas das vezes contrata apenas para tapar um buraco, né? Não se preocupa com o todo, com o resultado, tá? Não se preocupa com as pessoas, se preocupa com o processo está sendo atendido. E esses passos que eu já errei, eu não vou errar mais, porque agora eu conheço de análise comportamental, eu estudei pra caramba isso, estou entregando aqui para vocês um negócio que já é validado. E uma outra coisa, pessoal, nós temos que ter muito cuidado com caminhos fáceis. Aquele passo mais simples dentre todos os passos e que é o único que geralmente é analisado, onde é a demanda, que é o buraco que eu preciso tapar. Então eu tenho que cuidar com esses passos fáceis. Cuidar de gente, cuidar de pessoas é a coisa que precisa de ciência, que precisa de metodologia. A gente precisa saber por que estamos contratando, qual é a pressão que aquela atividade requer, quais as competências mais relevantes. E eu não falo de competências técnicas, sim das competências comportamentais. Se a pessoa precisa ter um perfil comportamental mais lógico ou mais emocional, se ela é mais voltada para pessoas, se ela é mais voltada para processo e outras competências mais. Pô, pessoal, eu estou falando bastante sobre perfil comportamental e já deve estar surgindo aí algumas dúvidas de vocês. Nossa, pessoal, vai falar de perfil comportamental, mas o que é esse perfil? Bom, eu separei uma aula minha bem interessante para vocês falando um pouco sobre a história do comportamento humano e das metodologias que existem. E a que eu uso mais também, vai aparecer lá, que é a metodologia DISC, tá? Então você vai conhecer. Isso para que você entenda melhor o que eu estou falando, o que é análise comportamental. Então você precisa saber de onde é que surgiu. Então eu preparei uma aulinha contando a história, tá, da análise comportamental, de onde é que surgiu, como é que veio e por que a importância da metodologia DISC, tá? Acompanhe aí. Olá pessoal, vamos falar agora sobre o estudo do comportamento humano, né? Vamos falar um pouquinho sobre o histórico da formação DISC, como é que começou essa metodologia. Bom, para a gente falar sobre o histórico do comportamento humano, a gente também tem que lembrar que isso não é uma coisa da modernidade, não é uma coisa de propaganda, né, das redes sociais agora. É um estudo que já vem de muito tempo evoluindo, desde a época da antiguidade, né? Nessa época o homem já buscava compreender melhor o comportamento humano, né? E este foi analisado e foi se modificando ao longo da história, né? Então a gente não pode esperar que o homem moderno tenha o mesmo comportamento dos primatas, nos quais o instinto natural era uma questão de sobrevivência. Tá? Então já na modernidade sabemos que a razão e o pensamento crítico são os que definem o comportamento humano. Então esse estudo já vem de longo tempo. No século XX, né, ao analisar o pensamento, os estudos, temos mais teorias comportamentais que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Né? Nós vamos estudar o caminho percorrido por teóricos e o comportamento foi sendo estudado, modificado e aperfeiçoado. Bom, nessa linha de tempo, né, a gente pode falar um pouco também além da antiguidade, dos gregos, né? No início dos estudos sobre o comportamento humano, então temos os gregos, eles atribuíam as 4 elementos básicos da natureza, o fogo, a água, a terra e o ar. E essa filosofia foi identificada no início por Empédoclo por volta do século V a.C. Nós temos também aí por volta de 350 a.C., né, outro filósofo grego, muito conhecido por Aristóteles, que retomou essa ideia e acrescentou que cada um desses elementos tinha um devido lugar, ele tinha uma ordem, certo? Então, o centro da Terra, né, seriam os 4 elementos, em seguida vinha a água, depois vinha o ar e, por último, acima de todos, o fogo. Então, a base era a Terra. Já na sequência, né, nós temos Hipócrates e Galeno, tá? Após vários estudos de filósofos, né, do período renascentista e de pesquisas relacionadas aos 4 elementos, esses conceitos foram aplicados em uma vertente da medicina oriental, ok? Então esses elementos formaram a base da medicina de Hipócrates, né, que frequentemente é chamado pai da medicina. Por volta de 370 a.C., propôs que o nosso temperamento é determinado pelo equilíbrio dos nossos 4 fluidos corpóreos, a bile negra, a bile amarela, o sangue e a fleuma. Posteriormente, essa teoria foi enriquecida pelo médico romano Galeno, né, por volta de 190 d.C., período no qual se estudava se o nosso sangue predomina, né, se era predominante o sanguíneo, né, somos alegres de temperamento. Caso seja a bile negra, somos sombrios de temperamento. Se a nossa bile é amarela, somos entusiásticos, né, de temperamento. E por fim, se a fleuma é que predominava, somos calmos de temperamento. Embora a ciência moderna tenha descartado essa fisiologia, né, antiga, constatou-se que esses escreviam padrões tão universais das pessoas que tais temperamentos se tornaram a fundação da medicina grega
e romana. A religião também teve influência, né? A astrologia também acabou estudando. Então, ao caminhar pelos séculos, temos o período antes de Cristo, onde se observava a natureza humana em 4 formas, né? Então, eram as formas animais, que também poderiam dar ligação, né, ao temperamento, ao comportamento das pessoas. Na astrologia também tivemos estudos, né? E a cada um desses biotipos, né? O colérico, o coração, o fleumático, o pulmão, o sanguíneo, os rins, o bilioso, o fígado, eram ligados ao corpo, né? A anatomia. Passando as páginas da história, temos o período em que as escrituras bíblicas também foram organizadas por livros, né? Então esse contexto religioso de astrologia mostrando, né, que sempre, né, era embasado, né, uma base de 4 pilares, né, dos estudos do comportamento. Nós temos estudos da literatura, né, onde nós temos várias referências, né, desde Shakespeare até outros autores, né, que sempre estão inspirados, né, em questões, né, de espíritos, né, as salamandras, os gnomos, as ninfas, os silfos, né, até chegarmos ao estudo, né, aí já de uma teoria do Jung, né, do Carl Jung, e durante décadas ele desenvolveu essa pesquisa e chegou, né, ao comportamento do produtor sensitivo, intuitivo e analítico, que é usado até hoje, né, por uma teoria do comportamento. E chegamos ao Marston, né, que nasceu em 1893, faleceu em 1957 de câncer, né, e ele começou a fazer um estudo, ele era um estatístico, né, e esse estudo dele tinha conhecimentos também da biofísica, né, então ele chegou à conclusão que esses comportamentos poderiam ser aglutinados em um cluster, né, de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então olha só que legal, né? Você consegue fazer uma relação com todos os antigos, né? Até hoje as pessoas entendiam sempre de uma forma de 4 elementos que estruturantes. E os 4 perfis então do DISC, né? Desenvolvida por Marston, né? Dominância, aqui eu estou colocando o termo em português, né? Influência, então a dominância é relativa às pessoas que lidam com problemas e desafios. A influência são pessoas que lidam, né, com pessoas que têm uma maior influência, conseguem influenciar mais as pessoas. A estabilidade relativa à pessoa que lida com mudanças e seu ritmo, né, então são pessoas mais estáveis. E a conformidade relativa com a pessoa lida com regras, procedimentos, uma facilidade maior. Então ele começou a entender que tinha pessoas que tinham facilidade de dominar, de arriscar, né, que queriam dominar o assunto, queriam dominar a situação, pessoas que eram influentes, que gostavam mais de influenciar as pessoas, né, ligado a status e tal, buscando uma referência para si. Conformidade, as pessoas mais estáveis, né, mais tranquilas, e estabilidade, boas ouvintes, né, e a estabilidade, aquelas pessoas que gostavam de regras, técnicas, estatísticos, né, as coisas tinham que ter um porquê mais racional. Então, fazendo o resumo dessa parte aqui do histórico, né, nós vamos ter aqui então os gregos, onde, né, a base era o fogo, terra, água e o ar para classificar os comportamentos humanos. Hipócrates, né, o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. O Jung, né, com o produtor intuitivo, sensitivo, analítico, que também é uma corrente muito forte que se usa hoje. E o Marston, que é o que nós vamos estudar, né, daqui para frente, né, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, para mostrar para vocês que tudo que a gente está vendo aqui não nasceu hoje, não é uma modernidade que tem hoje. É um estudo que vem ao longo do tempo, o próprio ser humano, de alguma forma, vem pesquisando, vem trabalhando isso para tentar entender melhor, cada vez mais, o nosso comportamento. Bom, pessoal, essa é a aula da história do comportamento. Tá? Próxima aula a gente já vai falar sobre os 4 perfis DISC e aguardo vocês na próxima etapa. Até lá!
Bom, pessoal, depois dessa aula sobre a história do comportamento humano e sobre as metodologias que existem, eu preciso deixar claro para você que eu sigo a metodologia DISC. Por que eu sigo essa metodologia DISC do William Marston? Primeiro, tá, pessoal, que o William Marston, quando criou essa metodologia, ele não criou um código fechado, ele criou um código aberto. O que significa isso? Que depois que ele criou a base da metodologia DISC, ao longo do tempo, outros pesquisadores, outros cientistas foram melhorando essa metodologia, foram acrescentando, foram pesquisando e foram desenvolvendo ela. Então por isso que ela no mundo todo é mais usada, porque ela não ficou fechada, parada no tempo. Ela está sempre se aperfeiçoando, ela está vendo a necessidade do que o meio está mudando. Por exemplo, hoje, um aspecto muito importante, uma competência importante a ser observada nos talentos que nós temos, que nós estamos recrutando, é a tolerância cultural, a tolerância religiosa, a tolerância política. Há muito tempo atrás a gente não observava essa competência. E a DISC, com a sua evolução, hoje, dentro do nosso gráfico de competência da DISC, a gente consegue perceber essa competência e identificar. Então, por isso que a gente segue a metodologia DISC. É uma metodologia que está sempre em evolução. Ela não está parada no tempo. Olha, pessoal, durante essa semana do nosso evento, Entendendo de Pessoas e Multiplicando Negócios, eu procurei entregar o máximo de conteúdo que eu consigo por aqui. Mas algumas pessoas me perguntaram a respeito do treinamento de análise comportamental DISC, que te ensina a ser um especialista em gestão de pessoas e ajudar empresas a multiplicar os seus negócios. Então, pessoal, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que, de fato, eu possuo um treinamento completo com mais de 20 horas com aulas gravadas e ao vivo, com exercícios, com análises comportamentais, com certificado de analista em mapeamento de perfil comportamental DISC internacional, direcionamento e clareza até a gestão de pessoas. A notícia ruim é que as vagas desse treinamento estão fechadas. Eu parei um pouco com esse curso. Mas provavelmente eu irei falar mais deles adiante. Só respondendo aqui quem está me pedindo sobre essa questão do curso de análise comportamental. Por enquanto você precisa assistir a aula 1, tá? Que eu dei na segunda-feira, que é importante, e ver quais os principais erros que as empresas cometem no recrutamento e quanto que elas gastam com essas contratações e demissões demasiadas, erros comuns, tá? Pois enquanto você não entender quais são os problemas, você não vai conseguir aplicar de forma correta a análise comportamental. Felizmente o meu tempo por aqui hoje é limitado, tá? E o vídeo de hoje está quase chegando ao fim. Mas eu preciso te dizer, caso você não tenha assistido o vídeo 1, tá? Assim que terminar esse, corre lá e assista. É muito importante para fazer conexão com o vídeo 2. E não perca o vídeo de sexta-feira, dia 17, tá? Eu vou dar uma amostra de como as empresas fazem, né, os erros no 1 e mostrar daí também alguma coisa sobre os perfis comportamentais, tá? Porque eu tenho falado, vocês já aprenderam hoje a história do comportamento humano, como é que o comportamento humano cresceu, por que eu uso a metodologia DISC. E na aula que vem eu já vou falar dos perfis comportamentais, quais são os perfis predominantes, suas combinações, vocês vão gostar muito. Eu vou falar na próxima aula também um pouquinho, tá, sobre como é que você pode começar a detectar na sua casa, né, no seu dia a dia, quais perfis comportamentais que estão em volta de você. Tá? Vai ser na aula de sexta-feira. Não perca então na semana, né, de treinamento. Essa aula de sexta é imperdível, porque é lá que eu vou começar a falar sobre os perfis comportamentais, alguns cruzamentos. Eu vou falar também um pouquinho quais são os perfis predominantes, um pouquinho sobre os medos deles, tá? Uma aula super legal. Outra coisa, caso você tenha alguma dúvida, não deixe de compartilhar nos comentários abaixo, tá? É muito importante para mim saber se meu conteúdo está sendo relevante para você ou não. Deixe seu comentário, crítica, elogio, né, que tudo vai ser lido e a gente vai responder com muito carinho. Uma outra coisa importante, se você está gostando do conteúdo e identificou que algum líder ou alguma pessoa do seu meio comercial, pessoal, familiar precisa conhecer esse conteúdo, mande também para ele lá, tá? Peça para nos seguir e se cadastre para poder acessar essas aulas. Queria fazer um pedido especial ainda para vocês. Caso você não me siga ainda nas redes sociais, meu Instagram é Selomar_Breda.
e meu YouTube é Selomar Breda. Entra lá, me segue, porque sempre eu tenho lives, eu sempre deixo conteúdo lá para as pessoas, principalmente no Instagram, tá? Convide as pessoas para participarem e a aula 3, entenda de pessoas e multiplique seus negócios. Até sexta-feira e não perca, hein? Vai ter um conteúdo muito interessante.